mais eu por aqui. Hoje eu venho falar para vocês da comunicação dessas duas placas de 4 relés cada uma. Como vocês podem observar aí, eu tenho apenas a alimentação de cada uma, sendo que aqui eu tenho 12 volts sendo alimentados. Essa placa, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, vou ressaltar aqui, ela vai de 7 a 32 volts, tá? Então se você tiver uma fonte 24, serve também. Nessa outra placa a mesma coisa, eu tenho a fonte de alimentação e são fontes individuais, tá? Então como eu falei, vai ser uma abertura aqui dessas comunicações, onde eu vou estar falando dessas placas e de uma interligação em máquina de lavar, tá? Vou estar falando não só na questão da máquina de lavar, em si toda a automação e o que você pode desenvolver com essas placas, não só uma, mas como as comunicações, como eu vou demonstrar agora. Bora lá! Notando aqui, gente, eu vou pressionar esse botão, este aqui, vai ligar esse primeiro relé, e vocês vão observar que essa placa, ela vai mandar informação para essa, através dos controladores aqui, e essa aqui vai ligar 2 relés, sendo que um tá por tempo e outro tá retentivo. Observa aí. Liguei. Esse relé desligou porque ele também está temporizado. Esse relé também está temporizado, já desligou, como vocês puderam observar. E esse relé está ligado porque ele está na opção retenção. Quando eu pressionar mais uma vez este botão desta placa, vai desligar este aqui e vai acionar este aqui novamente. E como ele está por pulso, ou seja, por tempo, ele vai desligar em seguida. Observe. Como eu falei, desligou o segundo relé, ligou o primeiro relé, por tempo desligou o primeiro relé. Você pode fazer isso com os outros relés? Sim. Dá para ligar tudo? Também. Eu vou desligar esse aqui. Se eu pressionar esse botãozinho aqui de cima, eu ligo todos eles. Na verdade, não vai ligar todos, por quê? Por qual motivo? Lá na programaçãozinha, eu fiz que quando este relé ligasse, este não ligasse. Quando este relé ligasse, este não ligasse. Por exemplo, vou desligar esses dois, isso na programação interna de cada placa individual, tá ok? Vou mostrar, por exemplo, nessa segunda placa. Se eu ligar o último relé, ó, vocês observaram, ligou o LEDzinho, não sei se deu para ouvir o barulhinho. Agora, se eu ligar esse primeiro relé, ele tem um chamado interlock, aonde eu acabo tirando a retenção desse e jogando para aquele, né? Dando sempre prioridade para aquele que você ligou. Como esse está temporizado, eu já falei, então ele desligou sozinho. Mais uma vez, eu vou ligar aqui, ele está por retenção, vou mostrar para vocês que eu pressionando novamente ele vai desligar. Vocês perceberam? Se eu ligar novamente e vim no primeiro relé, o que aconteceu é que eu acabei tirando a prioridade desse e dando prioridade para aquele que eu pressionei. Isso pode funcionar para os dois do meio? Sim, pode funcionar entre o segundo e o último, pode funcionar o primeiro com o terceiro e por aí vai, né? Você pode fazer isso entre todos eles e também fazer isso com a primeira placa. Observem, eu vou ligar esse último relé dessa segunda placa, vou dar o pulso nesta placa aqui. Como ele vai ligar o primeiro relé desta placa e também mandar informação para a segunda placa, vai ligar os dois primeiros, como vocês já viram, e vai acabar tirando a retenção do último. Observem. Mais uma vez. Legal, né? Então, gente, como vocês puderam observar, bem bacana a construção, né? Se você quer saber mais sobre, acompanhe a série, que você vai ter um material bem bacana. Eu vou passar para vocês toda a construção, toda a parte de alimentação, que eu tenho fontes aqui. Observem aqui as duas fontes individuais, tá? Essas fontes hoje aqui, elas estão sendo alimentadas com rede 110 volts, mas são fontes chaveadas, tanto 110 ou 220, ela funciona entre fase e neutro ou fase-fase. Aqui eu tenho a outra fonte também chaveada, são fontes colmeia, né? O pessoal conhece como fonte colmeia. E de saída, como são fontes ajustáveis, de saída aqui eu tenho até, consigo até um pouco mais de 12 volts, tá? Mas elas são hoje calibradas entre 12 volts, 12.2 volts, devido ao consumo, né? Sempre tem uma quedinha. Então são fontes individuais,
Ou seja, eu botei para mostrar para vocês que daria para ligar as placas aqui, ó. Eu posso ligar as placas com uma única fonte e posso ligar as placas individualmente. Por quê? Porque eu posso estar com esta placa em um ambiente, ou seja, em um local distante desta placa, né? Essa pode estar numa casa, esta pode estar numa indústria. E aí eu teria que separar, então, as alimentações, certo? Botando uma fonte nesta, uma fonte nesta. No nosso caso, na nossa série, a gente vai estar fazendo, provavelmente, a montagem com uma única fonte, apenas para demonstração do funcionamento, da programação, né? Da construção de grupos, e enfim. Por hoje é isso, tá, galera?